e eu quero dar uma explicação como professor de regulamento de tráfego aéreo, justamente com relação à sopa de letrinhas, siglas e seus significados que nós temos em regulamentos de tráfego aéreo. É muito comum nós nos confundirmos justamente com essa sopa de letrinhas que nós temos aqui. Justamente, vamos ver aqui, a ATS, temos aqui a FIS, FIR, FIS, temos aqui, vamos ver aqui, ATC, AS e ATIS. É muito comum nós termos esses erros, justamente porque é um conjunto de siglas que são, em 99% das vezes, em inglês. Mas dentro desse conjunto aqui, eu quero separar justamente esse daqui, ó, o ATIS. Porque ele vai diferir um pouco de tudo que nós vamos estudar. Agora, o que seria o ATIS? Essa palavra ATIS. Tá? ATIS é o Serviço Automático de Informação Terminal. Ou seja, ele é uma gravação que os órgãos de controle têm. Normalmente fica instalado em uma torre, aonde o controlador ele grava as informações de operação do aeródromo e vai atualizando essas condições de hora em hora em alguns aeroportos, alguns aeródromos, de 30 em 30 minutos, ou sempre que houver alguma alteração significativa nas condições de operação do campo. O que ele vai informar ali nessa informação? Na ICA 112 e na nossa apostila de regulamento de tráfego aéreo, você vai ver lá detalhadamente sobre o ATIS. Aqui não interessa entrar em tantos detalhes, mas, por exemplo, vai informar qual é a pista em uso. Então, por exemplo, Londrina. A Londrina opera visual, pista 1-3, vento 120 graus, 4 nós, o QNH 10-14, temperatura 25 graus, procedimento VOR NTB DME pista 1-3. E essas informações são gravadas, assim como visibilidade, a base das camadas. Então, é uma gravação. Antigamente, cada aeronave que ingressar em uma terminal, uma área de controle terminal, o controlador tinha que passar todas as informações. Com o tempo, surgiram as gravações, onde você insere essa informação através de um teclado e o sistema já transforma isso daí, através de palavras já gravadas, pré-gravadas, essas informações numa folhinha. Tá? Então aí você tem o ATIS. Então o ATIS é um serviço automático de informação terminal que é atualizado a cada 1 hora, né? Cada 1 hora. Ou em alguns casos, alguns aeródromos, a cada 30 minutos. Tá? Então, é por isso que eu quero separar o ATIS dessas outras letras que nós vamos, que eu vou passar para vocês agora. Vamos ver. Bom, a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte. ATS. O ATS ele é um serviço prestado no sistema no espaço aéreo brasileiro e que é serviço de tráfego aéreo, ou Air Traffic System. O serviço de tráfego aéreo prestado no espaço aéreo brasileiro, ele é constituído basicamente de controle de tráfego aéreo, serviço de informação de voo e serviço de alerta. Tá? Bom, vamos tentar explicar o que é isso. É bem simples. Nós temos o serviço de tráfego aéreo prestado
no espaço aéreo brasileiro. Nesse serviço, nós temos que tipo de serviço que é prestado? Nós temos o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo, o ATC. Nós temos o Serviço de Informação de Voo, Flight Information Service. E nós temos o Serviço de Alerta. Tá? Esses são os 3 tipos de serviço de tráfego aéreo que são prestados no espaço aéreo brasileiro. Então, a ATS, né, a sigla ATS, significa justamente a conjunção desses serviços. Ele especifica, determina quais são esses serviços. Tá? Bom, vamos dar assim uma explicação bem rapidinha do que significa cada um desses. Tá? Vamos lá. Aqui faltou eu comentar um detalhezinho bastante importante, que o tipo de serviço que será prestado, ou seja, se é um controle de tráfego aéreo, se é um serviço de informação de voo, se é um serviço de alerta, vai depender exclusivamente de qual classe de espaço aéreo essa aeronave está sobrevoando e qual a regra de voo que ela está utilizando. Né? A regra de voo nós temos instrumentos, IFR, e temos VFR, que é regras de voo visual. E a classe de espaço aéreo? A classe de espaço aéreo, nós temos espaço aéreo classe Alpha, classe Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fox e Golf. Espaço aéreo classe Alpha é o espaço aéreo onde só voa por instrumentos. E o espaço aéreo classe Golf é o espaço aéreo que está na FIR, né, que é a região de informação de voo, e é onde não se pratica o controle de tráfego aéreo, mas sim o serviço de informação de voo, tá? Conforme o caso. Então é importante você saber disso. O tipo de serviço que você vai receber depende da classe de espaço aéreo que você está voando e de qual a regra de voo que você está utilizando para esse voo. Bom, mais um detalhe bastante importante nós observarmos em termos de precedência de prestação de serviço, o que inclui o quê? No serviço de tráfego aéreo, aonde é prestado o serviço de controle de tráfego aéreo, já está implícito, ou seja, dentro do serviço de controle de tráfego aéreo, já está implícito o serviço de informação de voo. Tá? Então, dentro do serviço do controle de tráfego aéreo, já está implícito, ou seja, esse serviço aqui, ó, serviço de informação de voo. E também já está implícito o serviço de alerta. Naqueles órgãos onde só é prestado o serviço de informação de voo, tá? Já está implícito que, se é prestado o serviço de informação de voo, também é prestado o serviço de alerta. Um serviço já está implícito dentro do... Bom, vamos tratar agora só então de serviços de controle de tráfego aéreo. Ou seja, vamos tratar do ATC, Air Traffic Controller. Bom, o ATC, ou serviço de o controle de tráfego aéreo, é uma atividade que ela foi estabelecida para manter o fluxo de tráfego aéreo ordenado e seguro, através de autorizações de controle que o controlador de voo passa para as aeronaves. Basicamente, o serviço de controle de tráfego aéreo ele é prestado a todos os voos no espaço aéreo, a todos os voos por instrumentos, nos espaços aéreos classe Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, a todos os voos visuais que voarem no espaço aéreo classe Bravo, Charlie, Delta, a todo voo visual especial,
no espaço aéreo classe Charlie ou Delta, e a todo o tráfego visual operando em aeródromos que sejam controlados. Agora, dentro do ATC, quais os tipos de serviço que nós vamos ter? Quais tipos de serviço que são prestados? Então, vamos ver aqui mais especificamente. Bom, dentro do ATC, o que nós temos? Dentro do controle de tráfego aéreo, nós temos o controle de aeródromo, tá? Que é bastante comum nos diversos órgãos de controle, tá? Então, dentro do ATC, nós temos aqui, vamos ver aqui, o controle de aeródromo, que é conhecido como torre. Torre de controle. É aquele órgão responsável por prestar informações e autorizações para as aeronaves que estão no solo ou estão próximo ao circuito de tráfego para pousos e decolagens. O símbolo desse controle é TWR ou Tower, tá? Nós temos também um outro que é o controle de aproximação. Então vamos ver aqui, controle de aproximação. O controle de aproximação, também conhecido como APP, Approach, tá? Ele é responsável por prestar informações em uma área terminal ou em uma área de controle, ou seja, uma CTR ou terminal. Tá? E o outro serviço que nós temos é o controle de área. Controle de área, mais conhecido como ACC. Tá? Nós temos a torre, que é o aeródromo. Nós temos o controle de aproximação, que é aquela área maior, que varia em dimensão de 27 até 50, 60 milhas. E temos o ACC, que é o controle de área, e que é responsável por emitir autorizações nas CTAs, Espaço Aéreo Controlado Inferior, e nas UTAs, Espaço Aéreo Controlado Superior. Um detalhe bastante importante aqui é que nós não podemos ter dois órgãos desse prestando serviço para uma mesma aeronave. Uma aeronave normalmente está sob o controle somente de um órgão de controle desse, ok? Bom, nós vimos até agora, entre os serviços de tráfego aéreo, o serviço prestado no controle de tráfego aéreo, o ATC. Agora nós vamos ver o que é o serviço de informação de voo. O serviço de informação de voo é justamente complementar um controle de tráfego aéreo, tá? De repente você tem dois tráfegos visuais e precisa dar uma informação de uma para outra, sendo que você não precise de um controle de tráfego naquele momento. Ou seja, nós teremos a finalidade de prestar informações úteis à realização segura e eficiente do voo sem estar prestando um serviço de controle de tráfego aéreo. Tá? Então, é um serviço bastante simples, onde que basicamente você paga as seguintes informações para a aeronave: alterações significativas meteorológicas, ou seja, você vai informar para aeronaves informações de SIGMET, alterações significativas meteorológicas que você tiver conhecimento que estejam na rota. A operação de aeródromos, tá? De repente a aeronave decolou, por exemplo, de Londrina, que é um órgão controlado, tá? E durante o seu voo o órgão de controle recebe uma informação que o aeródromo para qual ele está indo, vamos supor, Porto Alegre, Sierra Bravo, Papa Alfa,
Ele decolou em condições meteorológicas visuais, tá? E no meio da rota, o órgão de controle, o ACC no caso que presta serviço nessa área, que é o Centro de Controle de Área, região de Curitiba, que trabalha na região de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, um pedaço de São Paulo, um pedaço do Rio. Ele recebe a informação que o aeródromo, o Salgado Filho, lá em Porto Alegre, ele está operando por instrumentos, tá? Na realidade, ele não está com regras de voo por instrumentos, ele está IMC, condições meteorológicas por instrumentos. Não podemos confundir isso aí, que é bastante grave. Então, ele está operando instrumentos. E você vai ser informado no seu voo é visual, você vai ser informado dessa condição. Se você for habilitado em instrumentos, a voar em regras de voo por instrumentos, você vai alterar seu plano de voo e vai prosseguir o voo. Se você não é habilitado ao voo por instrumentos e é só visual, você vai informar para o órgão de controle que ao invés de prosseguir para Porto Alegre, então você vai pousar, por exemplo, em Chapecó, Serra Bravo, Charlie Hotel, que fica ali na divisa do estado de Paraná com Santa Catarina. Tá? Bom, isso foi uma informação meteorológica. Alterações de aeródromo e também de outros tráfegos que o órgão de controle tenha conhecimento e que possam estar em rota de cruzamento com a sua aeronave. Então você vai receber esse serviço de informação de voo para que evite, no caso, um abarroamento que você venha passar próximo dessa aeronave. Tá ok? O serviço de informação de voo ele será prestado a todos os voos visuais de instrumentos que estejam voando na FIR, na região de informação de voo, através do ACC, ou do Centro de Controle de Área, tá? Responsável por aquela área ao qual você está voando. Ok? Bom, e o que é o serviço de alerta? Tá? Que é esse aqui. O serviço de alerta é um serviço que é prestado a todos os voos que estejam voando em uma FIR e que sejam de conhecimento do órgão de controle, ou seja, o ACC, o APP, uma torre tem que ter conhecimento que esse voo está sendo realizado e que ele vai agilizar, quando ele souber dessa informação, os serviços de busca, salvamento, de apoio para uma aeronave que tenha tido uma pane, ou esteja extraviada, ou teve que fazer um pouso forçado, ou alguma situação dessa. Ele vai agilizar esse serviço para que o socorro seja o mais rápido possível. Agora vamos supor que essa aeronave está voando lá da fazenda a fazenda Boi Gordo, e está indo para uma outra fazenda, que é a fazenda Café Puro. Nem sei se existem as fazendas, viu? Só para dizer. Então, ela está decolando de um ponto A até um ponto B. E entre esses dois pontos não são espaços aéreos controlados, ou seja, ele está voando na FIR. Tá? Então, se ele decolou desse ponto A aqui, lá da fazenda, e foi para esse ponto B, quem será o responsável por prestar o serviço de alerta para essa aeronave? Tá? O responsável será o explorador da aeronave ou as pessoas que derem de reconhecimento. Por quê?
As pessoas que estavam aqui nesse ponto A sabiam que o fulano iria decolar para esse ponto B. E esse pessoal aqui estaria esperando que a aeronave X pousaria nesse aeródromo às 17h40. A aeronave não pousou. Passou um tempo, esse pessoal aqui vai começar a tentar entrar em contato pelo celular ou de alguma forma para saber o seguinte: ele decolou? Decolou. Que horas? Tal hora. Que hora que ele tinha que pousar? Tal hora. Bom, ele não pousou aqui. Então vamos começar a ligar para ele ou tentar comunicar via rádio de alguma forma diferente, tá? Eles imediatamente, após iniciarem essa informação, essa busca, vão informar um órgão de controle mais próximo. Pode ser uma torre, pode ser um app, pode ser um centro, que uma aeronave X está desaparecida. A partir daí, os órgãos de controle acionarão os serviços de busca e salvamento para darem o apoio a essa aeronave. Bom, uma outra situação aqui nós falamos do FIS, né? Que é o Serviço de Informação de Voo, que nós já estudamos. Mas existe uma outra característica, um outro serviço prestado, que é o AFIS. A diferença é justamente essa letrinha A aqui, tá? Bom, essa letra A aqui, ela tem uma diferença significativa. Será prestado o mesmo serviço de informação de voo. A diferença é que essa letra A quer dizer airdrome. Ou seja, aeródromo. É o serviço de informação de voo prestado no aeródromo, ou seja, em alguma pista, uma pista que não tenha um órgão de controle. Por exemplo, nós tínhamos até um certo tempo, essa situação já mudou, mas vamos colocar um aeródromo mais recente. Nós temos um aeródromo nas proximidades da Terminal Londrina, dentro da Terminal Londrina, que chama Sierra Charlie Papá. Tá? Na realidade eu vou ter que mudar esse aeródromo, não pode ser Cornélio Procópio, porque Cornélio Procópio na realidade não tem nem serviço de informação de voo, é pior ainda o negócio. Tá? Vamos colocar aqui no aeródromo próximo daqui, que é Sierra Bravo Delta November. Esse é o aeródromo na cidade de Presidente Prudente. Esse aeródromo tem uma característica que até às 10 horas da noite, até às 18 ou 20 horas local, ele funciona um app. Após esse horário, ele não tem mais app, tá? Ou seja, o que acontece? A partir de uma determinada hora, esse aeródromo só presta o serviço de informação de voo de aeródromo, o AFIS. Então, o indicativo de chamada vai ser rádio. Tá? Então, por exemplo, uma aeronave que está se aproximando para Presidente Prudente, das 6 da manhã até as 18 ou 20 horas, quando chamar Prudente, vai chamar Controle Prudente. O controle prudente é o Papatango Bravo Kilo Romeo. Depois das 18 horas, uma aeronave que esteja aproximando para Presidente Prudente a chamará de rádio. Rádio Prudente é o Papatango Bravo Kilo Romeo. E aí começa a estabelecer toda aquela comunicação que deve ter entre a aeronave e um órgão prestador de informação. Okay? A característica mais básica que existe de diferença entre uma rádio que presta o AFIS e um órgão de controle é que uma rádio ela só presta serviço de informação de voo, ou seja,
condições de operação do aeródromo, informa o vento, informa a temperatura, pressão, informações meteorológicas que sejam de conhecimento. E ele só informa. E o piloto é quem vai dizer o que ele vai fazer. Tá? É claro que existem algumas regras básicas que na apostila está bem explicadinho. E no caso do controle de tráfego aéreo, é o contrário, é diferente. O controle de tráfego aéreo, ele determina o que a aeronave vai fazer, os pontos onde ele vai ingressar, como e como será feito isso. Tá? E o serviço de informação de voo, ele só informa e o piloto decide o que ele vai fazer. Então, é bem simples, é um serviço bem simplificado daquilo que pode ser feito por uma aeronave. Mas é uma informação adicional que é dada para determinadas aeronaves. Veja, de uma forma bem resumida, nós conseguimos aqui, olha, mostrar para você o que é um ATS, o que é um AFIS, o que é um AFIR, o que é um FIS, Serviço de Informação de Voo, o que é um controle de tráfego aéreo e o serviço de alerta. Ok? Eu espero que tenha lhe ajudado, que você tenha conseguido entender as diferenças, tá? E qualquer coisa, estamos aí pelo e-mail, você manda a informação e nós podemos tentar ajudar de uma outra forma. Ok? Um abraço e bons estudos.